fazer os exercícios do Zuko sobre serial assíncrona, só que antes eu só quero passar com vocês, tipo, pela configuração, meio que um resumo de como a gente vai configurar as coisas antes de passar propriamente pro código em si. São coisas básicas, mas que eu acho que é legal de relembrar, porque às vezes a gente erra uma bobagemzinha no começo e o código inteiro não funciona. Então, assim, a gente sempre começa configurando os GPIOs, as entradas e as saídas, e também habilitando o clock. Eu habilito o clock assim, tem gente que habilita, tipo, que nem, tipo, assim, tipo, sabe? Colocando um por um, mas eu prefiro colocar 0x87, menorzinho, tô acostumada assim, mas habilitem como vocês são acostumados. Depois a gente configura as entradas, que muitas vezes em serial a gente não vai nem usar as entradas por ser, tipo, por a gente não usar botão ou algo assim, a gente acaba usando, tipo, as teclas do computador mesmo. Então, só coloquei ali para caso necessário. E as saídas que vão ser o que a gente realmente vai estar precisando, tipo, ai, quero colocar um display. Dá para colocar da GPIO-B 0 até o 7, ou se não, GPIO-C 0 até o 7. Nesse caso eu coloquei B, mas pode, tipo assim, o GPIO tal que tu quer usar, tu começa fazendo GPIO, tanã, tipo, GPIO-C, mother, e igual a negado. Daí GPIO, mother, e o número que tu vai usar. Tipo assim, vou fazer do 0 até o 7. Então, tu vai fazer esse aqui, ó. Mother 0, Ctrl C, Ctrl V, 1, daí vai indo até o 7, fazendo a mesma coisa assim. Tu pode colocar tudo na mesma linha e fica mais prático, eu acho que de ver depois. Então, tipo, será que eu coloquei certo a entrada? Dá pra ver bem fácil ali. E daí, a próxima linha também configurando... A entrada não, desculpa, a saída. Coloca mesmo, tipo, GPIO-C, GPIO-C aqui embaixo também, ou igual... GPIO, mother, daí, sei lá, 0, underline 0, depois o ou, e tu coloca a mesma coisa, só que daí, tipo, GPIO, mother, 1, underline 0. Nessa partezinha aqui, o que tem que se atentar mesmo é não esquecer o underline 0 para configurar a saída. Daí a gente começa configurando a serial assíncrona, mas não ela propriamente dita, mas sim as funções alternativas que, tipo, tem ela, são interligadas a ela. Como, tipo, desde o começo do ano a gente não podia usar o PA3 e o PA2, agora a gente vai estar usando, porque eles são, tipo, reservados para essa função de serial. Então a gente vai fazer que nem, tipo, a gente fez aqui assim de saída, só que ao invés de underline 0, é underline 1. Então GPIO mother 2, mother 3, e depois mother 2, underline 1, e mother 3, underline 1. Depois a gente vai direcionar essa função alternativa aqui, que é o GPIO-A, o PA2 e o PA3, para o ART2, que é a qual a gente vai estar usando. Tipo aqui, ó. A gente vai usar para habilitar o clock, usar ART2. Para CR1, usar ART2. Então a gente vai direcionar essa função alternativa aqui para cá. No caso, tipo, GPIO-A, AFR, daí tipo 0 ou igual a 0x, 77, enfim. Só que é mais pra decorar, pra, tipo, tu precisa configurar isso sempre que tu for usar, então deixa isso meio decorado ou no teu resumo também. Para configurar a serial assíncrona propriamente dita, a gente faz que nem a gente faz ali em cima nos GPIOs, e como a gente também faz em timers, que é começando habilitando o clock. Então, RCC, APB1ENR, daí usar ART2 e N. N de enable, no caso habilitar. A gente vai habilitar o clock da USART2, depois a gente passa e vamos pra parte que eu acho que, tipo assim, é uma parte bem importante da serial. A gente tem essas três aqui, que são as funções que sempre que a gente vai usar serial, a gente tem que colocar elas, que é a UE, que é para habilitar o USART, propriamente dita, que é o USART Enable. Depois a TE, que é Transmission Enable, que habilita a transmissão. E depois o RE, que vai habilitar a recepção. Esses são sempre, mas agora a que é característica de cada exercício que você vai pedir é isso aqui, ó. É o PCE, o PE e o M. Bom, o PCE é Parity Control Enable. Tu vai só habilitar ele quando
o senhor mandar, tipo, use paridade. Então, tu vai habilitar o PC. Tu vai colocar, tipo, aqui assim, ó. Usart CR1 PC. Daí tu vai estar habilitando o teu código, o teu ARM a usar a paridade na hora de receber a mensagem. Então, ali, daí a gente vai para outra parte que é tipo, essa paridade que tu vai estar usando vai ser par ou ímpar? O Zuko deu uma dica bem boa, que foi a seguinte, tipo assim, se tu não sabe direito o que é even, o que é odd, ou tu pode anotar no teu resumo, mas também, tipo assim, a palavra que tem a quantidade de letras par é a palavra que significa par. No caso, even é par e odd é ímpar. Mas vamos deixar em português, né, gente? Enfim. Só vai habilitar aqui junto se for ímpar, porque aqui, ó, tu vai estar colocando tudo isso aqui em 1. Então, tipo, se não colocar, vai ficar em 0 também. Não precisa colocar se tu for usar a paridade par. Mas digamos que tu vai usar ímpar só pra, tipo, né, dar a opção com mais trabalho pra, tipo, nossa, fixar, né? No caso, vai só ficar isso aqui. Tipo, ó, tu colocou ali, a paridade tá ímpar. Mas como a gente tem mais um bit na nossa informação, sendo o bit, tipo, tem paridade, a paridade, tipo, tá certa, se é ímpar, tem a quantidade de números ímpar, números uns ímpar. Daí a gente tem que habilitar isso aqui, ó, que habilita um bit a mais para caso tu vai habilitar a paridade. Então, além dos teus 8 bits normais, mais o bit de começo e o bit de final, tu vai ter o bit da paridade. Então, só coloca isso pra, tipo, deixar mais um espaço na tua mensagem. Ops, é isso. Uhum. É basicamente isso, mas eu vou deixar só essa parte aqui, que é a parte de sempre, que a gente sempre vai usar. Quando a gente mudar a paridade, e até o baud rate mesmo, tem que mudar no terminal também. Caso ele peça para usar alguma coisa diferente de um stop bit, a gente arruma no CR2. O CR2 a gente normalmente vai deixar em 0, né? Que é o um stop bit. Mas a gente também pode usar ele, que nem o senhor pediu no primeiro exercício, em 2 stop bit. No caso, em 2 em binário. No caso, a gente vai colocar, tipo, ao invés de 0, 0, ops, 0B, 1, 0. Daí aqui, tu vai estar configurando para 2 stop bit. Mas normalmente a gente deixa em 0, que é somente um stop bit. Depois disso, a gente vai para os artes R3, que a gente vai colocar sempre em 0, não mexe, ele fica assim, porque ao menos as funções que a gente está usando esse ano, a gente não usa nenhuma delas do CR3. Após isso, a gente vai para o cálculo do baud rate, que é basicamente como eu vou mostrar agora. Agora, como é que a gente faz o cálculo do baud rate? Ele é um cálculo que a gente vai ter que fazer basicamente, tipo, duas partes, porque a gente vai ver a parte inteira e a parte fracionária dele. Bom, em si, a fórmula é a seguinte. BRR, no caso baud rate, é igual à frequência do clock do GPIO não, do ARM, desculpa, dividido por 16 vezes o baud rate que a gente quer. Ok? Então, isso aqui vai ser igual à frequência do clock, que é 16 mega, dividido por 16 vezes, vamos fazer um baud rate de 115.200, ok? Isso aqui vai nos dar 8,68. Só para caso alguém precise, 16 mega é 16 vezes 10 elevado na 6, tá? E o 16 mega, tipo assim, é sempre assim. Por causa que a frequência do ARM é 16 mega, a gente só vai mexer mesmo nessa parte aqui assim, que é o baud rate que a gente tá usando na hora. Então, tipo, se ele pedir 19.000, tu coloca 19.000 ali. A parte inteira, a gente vai colocar ali assim, no define. No caso, vai ser tipo hashtag define
baud rate não sei o que, 8, o inteiro. Ops. E depois o fracionário que a gente vai ter que calcular. Vamos calcular o fracionário. Bom, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3, dizendo que, tipo assim, se 1 é 16, 0,68, que é o que a gente tem aqui de parte fracionária, é igual a x. Então, x vai ser igual a 0,68 vezes 16. O x é igual a 11. Então, a parte fracionária vai ser 11. É basicamente isso. Essa regrinha de 3 aqui a gente tem que sempre... Tipo, é decorado mesmo. Não tem muito... Nossa, como é que chegou isso? Eu, literalmente, eu acho que mais pra decorei do que realmente soube. Então, aqui assim, bota a parte fracionária sempre. E esse 1 é sempre aqui, o 16 também. Então, sempre multiplica a tua parte fracionária por 16 e tu vai ter a parte que tu vai colocar aqui assim. Então, esse cálculo que a gente fez vai ficar, tipo, 8 na parte inteira, que a gente coloca no define, e 11 na parte fracionária, que a gente coloca aqui. Isso aqui fica, tipo, em cima do int, assim, do int main. Eu mostro daqui a pouquinho. E essa parte aqui vai no código logo depois do CR2. Tu deixa ela assim, só muda aqui em cima nos defines, tu vai mudar a baud rate. Caso ele peça para tratar a serial por meio de interrupção, é a seguinte, ó. A gente vai definir no CR1 isso aqui junto. Você lembra que eu estava mostrando ali se a gente for usar paridade, se a gente for usar para ou ímpar? Ali naquela mesma coisa a gente coloca um ou e adiciona essa funçãozinha aqui, que é usar cr1, rxne e e. Assim a gente habilita a interrupção do serial. E a gente vai configurar a interrupção do serial da mesma forma que a gente configura a interrupção de um timer. A gente vai usar o nvic, enable hierarchy, os arts 2 underline irq n. Daí depois a gente vai colocar o nvic underline set priority. No caso a gente vai configurar a prioridade. Aqui eu coloquei prioridade 1. Tu pode colocar qualquer outra prioridade que tu quiser. Só caso tu estiver usando mais de uma interrupção, tu, tipo, cuida pra ver qual que tu quer que tenha um valor mais alto, qual que tu quer que seja maior prioridade, entende? A função disso aqui, dessa interrupção, é bem, tipo, se tu decorar essa aqui, ou se tu tiver essa aqui, tu consegue a função. Porque, ó, isso aqui é usar xrqn, né? A função é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés do n, a gente tipo, apaga o n e escreve handler, que vai manipular, digamos assim, a nossa interrupção. Só trocar o n por handler. Daí é void, taranã, handler, daí void de novo. Daí, para configurar os timers, a gente faz a mesma coisa, habilitando o clock. Aqui assim a gente coloca o timer que a gente vai usar. Então, por exemplo, o 10 a gente coloca 10 aqui, se for o 11, enfim. Por isso que eu coloquei XX, tu coloca como tu quiser. Para definir a temporização desejada, eu vou mostrar como é que se calcula, mas basicamente a gente coloca timer, tananã, no caso 10, 11, qual a gente for usar, PSC e o RR. Uma dica que eu sempre uso que é tipo assim, ó, o PSC, eu sempre deixo ele em 1000 e eu vou mudando aqui no RR o que eu quiser, que pra mim é mais prático, que é um número mais inteiro, digamos assim. Então, agora pra gente calcular a frequência do clock, essa frequência do clock é o quê? PSC mais 1 vezes o RR mais 1. A gente sabe que a frequência do clock do ARM é 16 MB. Então, o período é 62,5 nanosegundos. Gente, tipo assim, eu só decorei 62,5 nanosegundos. Foca nisso. Digamos que o senhor tenha dito, a gente quer piscar um LED a 5 Hz. A gente tem que ter um cuidado, porque a frequência que a gente vai medir ali no analisador lógico vai ser metade da frequência que a gente configurar no código. O que vai fazer com que a gente tenha que configurar no código o dobro da frequência que a gente realmente quer na saída. Então, eu quero uma frequência de 5 Hz no LED piscando. No código eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar 10 Hz.
Então, vamos fazer o cálculo para 10 Hz. 10 Hz, quanto a período, é 1 sobre 10. No caso, 0,1 segundos. Então, a gente vai ter o quê? Que 0,1 segundos, que é o nosso período. Tá errado ali, tá? Enfim. Vai ser 0,1 dividido por 62,5 nano, ou 62,5 vezes 10 na menos 9. Isso aqui, se a gente pegar... Não consegui achar nenhuma calculadora aqui pra mostrar pra vocês, mas fiz o cálculo no meu celular. Deu 1000... Deu 1000 não, né? Deu esse número aqui, ó. Enfim. Então, a gente tem esse número aqui. E a gente tem que dividir ele em quê? Em PSC e em ARR. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de deixar o PSC sempre em 1000 menos 1. Então, se a gente, tipo, tirasse... Ó, o PSC, tá? A gente tirou 1000 disso aqui. No caso, nosso ARR vai ficar 1600 menos 1. Basicamente é isso. Daí a gente liga o timer, colocando aqui assim, timer, o número do timer, CR1. Daí, count enable, não sei, enable, enfim. E o ARP, que é o que vai deixar a gente mudar de frequência. Caso você peça, 5 Hz uma hora, depois, sei lá, 10 Hz, tu coloca ali no ARP, tem que colocar o ARP junto aqui. Tu coloca ou TIM CR1 ARP. O opcional, que o senhor tem cobrado em quase todas as provas, que é a gente tratar dos timers como interrupção. Então, a gente tem que configurar, habilitar a interrupção para update do flag, tipo, o timer tipo, subiu a borda do clock. Esse é um flag que vai mostrar, e essa é uma interrupção pelo update do flag. Então, TIM, timer, o número do timer, dir, não sei como é que se fala, DIR, daí o IE, essa coisinha aqui. Depois tu configura a interrupção, que nem a gente fez ali no serial. Tu vai colocar o nome da interrupção e depois tu vai setar a prioridade e colocar aqui, tipo, o N é o número de prioridade que tu vai colocar, tu escolhe de acordo com o teu código. A gente basicamente, tipo, o que eu uso normalmente é o TIM 10 e o TIM 11. Eles têm basicamente duas funçõezinhas que tu colocaria ali dentro, que é essa aqui do TIM 1 up TIM 10 e RQN, e o TIM 1 TRG com TIM 11 e RQN. É basicamente os dois que eu uso normalmente. E a função deles é a mesma coisa da função do serial. Tu vai usar void, daí o nome da função que tu está usando, e trocar o N por handler. E uma coisa interessante de se cuidar é que, tipo, aqui, ó, tu sempre vai desmarcar o flag na interrupção de timers. Tipo assim, tu colocou ali o nome da interrupção, abriu as chaves, coloca TIM 10 SR é igual negado TIM SR UIF. No caso, tu vai desmarcar o flag de update, sabe? Pra tu poder ver quando tiver outra borda de clock. E é a mesma coisa aqui, ó. Essa aqui é outra função do TIM 10. Então, tu faria a mesma coisa. Aqui tu só colocaria essa função aqui, tu copiaria ela, colaria aqui. Colaria ela aqui também. E aqui tu colocaria o número da prioridade. O básico de interrupção que a gente vai ver logo mais é isso aqui. Vai ter um if para se ele receber o byte. Tu vai passar o dado do computador pro ARM. Depois tu vai esperar ele passar esse dado. E depois passar o dado do computador de volta pro ARM. E esse dado tem que ser o int 8_t. Isso aqui eu vou deixar, essa partezinha aqui, o sexto, só pra, tipo, vou explicar pra, tipo, caso caia na prova, mas eu não acho que ele vai usar botão na prova. Eu crio duas variáveis normalmente, que é o botão antes e o botão agora. Pode fazer um por vetor. Eu acabei fazendo bastante por variável mesmo. Então, primeiramente vai ficar meio tipo, como assim o botão antes é igual ao botão agora? Mas pensa que o código já rodou uma vez. Tu já leu aqui, ó, o botão agora. Tu vai ler a entrada. No caso, o GPIO que tu vai ler, IDR, e GPIO, IDR, IDR, e tu coloca o número da entrada que tu vai ler. Tipo assim, quero GPIO C0. Tá ali, tu vai ler GPIO C0 como entrada. Tu tem que ter configurado lá em cima no GPIO. E tu vai ler isso. O botão agora vai ter esse valor. Daí depois tu volta. Passou pelo while. Tu voltou aqui.
o botão antes, tu vai guardar, tipo, tu quer guardar pra comparar. Então, o botão agora que tu tinha recém-lido vai ser igual ao botão antes, pra tu guardar essa variável e poder ler novamente. Então, digamos que antes era 1 e agora, tipo, o botão antes era 1, voltou. Daí tu iguala o botão antes ao 1 e tu vai ler de novo o botão agora. E digamos que agora ele foi pra 0. Então, tu vai ter esse if aqui, ó. Se o botão antes for diferente de 0, no caso 1 ou N número que for, e o botão agora for 0, significa que tu clicou no botão. Significa que, tipo, teve essa diferença, sabe? Que a borda do clock desceu. Então aqui tu vai fazer o que tu precisa fazer. Tipo, quero habilitar uma contagem. Tipo, se eu cliquei no botão, vai somar o número no display. Então ali tu soma, tipo, tu coloca a posição mais. Tipo, se clicou no botão, subiu a posição do display, é ali que tu coloca. Então vamos pro código mesmo agora e ver como é que tudo funciona.